Irmãos, hoje eu quero trazer a palavra aos irmãos sobre uma mensagem que Deus essa semana tocou muito forte o meu coração. E o título dessa mensagem é A Febre do Cume, a febre do topo. Ela está fundamentada em Mateus capítulo 4, onde Satanás, quando está tentando Jesus lá no deserto, ele vai fazer uma proposta para Jesus, dizendo: olha, eu estou te trazendo para esse monte muito alto, e daqui eu vou te mostrar todos os reinos da terra, e vou te dar todos esses reinos, se você se ajoelhar diante de mim, e se você me adorar. Ele disse para Jesus: eu vou te dar o que você quer, eu vou te dar tudo. Satanás tem alguma coisa com um monte alto, e eu comecei a procurar nas Escrituras quais são as ligações que o diabo, Satanás, ele tem com essa coisa de estar no topo, de estar no cume, de estar no alto. E como ele tenta, e não tentou somente a Cristo Jesus, mas como ele tenta a nós, homens e mulheres, a fim de querer também levar nós para um lugar alto, prometendo para a gente uma série de coisas. E como uma palavra introdutória desta mensagem, ainda antes do texto, eu soube que alguns alpinistas, poucos deles conseguiram subir o Monte Everest sem oxigênio, sem ter aquele tambor de oxigênio nas costas. E um deles se chama Ed Viestros. Esse homem escalou os 14 picos que tem ali em torno do Everest, e o próprio Everest, várias vezes. E diferente dos outros alpinistas, ele escalou sem ajuda de oxigênio. E existe algo nesse homem que a gente tem que prestar atenção na vida dele. Ele que escalou picos tão altos. Teve um momento na vida dele que ele estava quase no topo. E a 100 metros antes de alcançar o topo do monte mais alto do mundo, ele decidiu voltar. 100 metros só. Ele poderia ter subido, mas ele não subiu, porque ele entendeu que aqueles 100 metros, o esforço que ele ia fazer para chegar lá, poderia ser fatal, porque ele sempre considerou que tem uma energia que você precisa ter para voltar para a base. Não é só subir, não. Não é só chegar no topo. E essa não foi a situação de 8 alpinistas experientes, calejados, que eles combinaram entre si: nós vamos subir aquele monte, e nós vamos chegar no topo do Everest. Os 8 combinaram, e eles chegaram. Mas o esforço que eles fizeram para chegar lá em cima foi tão grande, que na volta, aquela montanha matou um por um, e os 8 morreram. Conseguiram chegar no topo, mas não conseguiram voltar para casa. Existe um preço a ser pago para a gente chegar no topo. E não tem homem e nem mulher que não queira ser bem-sucedido nessa vida. Ninguém acorda pela manhã e fala assim: nossa, que vontade de fracassar hoje. Todo mundo acorda e fala assim: meu Deus, hoje eu vou conseguir, eu vou avançar. Mas cuidado com essa febre do cume, porque foi essa febre do cume, do topo, que matou aqueles 8 homens. E hoje eu vejo que muitos homens e mulheres estão dedicando bastante tempo e energia das suas vidas para subir. Eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar no topo.
Eu vou alcançar esse lugar mais alto. Mas o que acontece, nós vamos ver hoje, é que querer chegar ao topo a qualquer preço pode custar a sua vida, pode custar a sua família, pode custar os seus filhos, pode custar tudo. Muitos homens hoje e mulheres estão concentrados nisso, estão adiando de ter filhos, estão adiando estarem perto um do outro numa vida de qualidade, dedicando tempo um ao outro, porque a gente precisa chegar no topo. E sabe, irmãos, tem gente que está conseguindo, estão indo bem, estão ganhando dinheiro, estão numa escalada muito boa, mas não estão percebendo que existe um ponto que não tem retorno. Existe um momento nessa subida que você precisa tomar uma decisão. Se eu não voltar, se eu não recuar agora, eu não consigo mais voltar para a base. E se eu decidir avançar, eu chego ao topo. E eu tenho atendido muitas pessoas já há muito tempo, e principalmente as mulheres que abrem mais o coração, rasgam o coração, e não têm dificuldade de falar da vida, elas me dizem: pastor, eu tenho saudade daquele tempo que a gente tinha juntos. Hoje, a vida do meu marido, a nossa vida, ela girou em torno disso. E eu tenho saudade daquele tempo que a gente tinha menos, mas parece que a gente tinha mais. A gente não tinha tanta coisa, mas a gente tinha um ao outro. O nosso café não era tão chique, era lá um pãozinho com margarina, mas a gente estava junto. Hoje mesmo na classe de batismos eu falava isso. A vantagem de a gente ser pobre é que o casamento nunca é por interesse. Não é verdade? Você olha o marido e fala assim: esse miserável não tinha nada. E você olha para a mulher e fala: ela também não tinha. E tudo que a gente está conquistando juntos. Mas cuidado que nessa caminhada, por causa da ambição e do desejo de ter coisas e de alcançar um status, existem muitos homens e mulheres que estão perdendo tudo para chegar no topo. Dito isso, irmãos, eu quero mostrar hoje como é que o diabo faz para colocar você nesse estado febril, aonde você não consegue enxergar mais nada a não ser a vontade de alcançar o cume. E até antes de eu ler o texto, eu quero que você veja uma foto. Coloca para mim uma foto aí do Clube dos 27. Conversando com a Márcia durante essa semana, sobre essa mensagem que eu queria pregar, ela falou assim para mim: você sabe do Clube dos 27? Eu falei: não sei, o que é isso? O Clube dos 27 é o clube de pessoas que chegaram ao topo, que chegaram ao cume, e que morreram todas elas com 27 anos. Eu não sabia disso, eu desconhecia isso. Acho que o pessoal da música, o pessoal que está mais antenado, deve saber disso. Mas todas as pessoas que vocês estão vendo naquela foto, elas morreram com 27 anos. Mas elas morreram não antes de chegar no topo. Elas chegaram lá, mas isso custou a vida delas. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes essa energia que te leva para o topo não é um propósito de Deus. Essa energia que está te levando ao topo é uma energia de uma ferida, aonde algumas pessoas precisam provar para as outras que elas conseguem chegar lá. É uma energia, talvez, não só de uma ferida, mas muitas vezes pode ser
uma energia provocada pelo orgulho, pela soberba. Eu vou chegar lá. O problema é que quando chega lá no topo, não tem mais para onde ir. Você já chegou. Você vai para onde agora? Não dá para subir mais do que o Everest. Acabou ali. E aí? Vai para onde? E a vida de todas essas pessoas que estão na tela são de pessoas que consumiram muito álcool, muita droga. Aquele homem mais moreno ali, o Jimi Hendrix, ele morreu afogado no próprio vômito. Outros se suicidou, outros morreram de overdose. E se você olhar para eles, tinham fama, tinham dinheiro, tinham status, tinham reconhecimento, estavam no topo, mas o vazio que tinha dentro deles era tão grande que eles precisavam de muito álcool, muita droga, muita coisa para tentar continuar vivendo. Então, cuidado com o que você deseja. Porque chegar no topo, por chegar no topo, isso pode te matar e destruir a tua família. Eu não sou contra trabalhar e ter as coisas, não me entenda errado. Eu sou contra eu ter as coisas ao custo da minha vida e da minha família. Ao custo de perder a intimidade com a minha esposa e de cuidar dos meus filhos. Ao custo de ver o meu lar desfeito. Aí eu tenho um problema. Porque eu não creio que Deus nos criou para isso. Pode tirar a foto. Vamos para o texto. Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 11. Aqui o contexto é que no Mateus capítulo 3, Jesus foi batizado, e sendo batizado, o Espírito Santo, e não outra pessoa, senão o Espírito Santo, o direcionou e impulsionou Jesus para o deserto. E Jesus está neste contexto desse texto, no deserto, jejuando há 40 dias. Então vem Satanás para tentar Jesus, e chega um momento que a tentação é essa. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto. Perceba o que o diabo fez. Levou ele para um cume mais alto, o mais alto de todos, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui está a síndrome de Lúcifer. Qual é a síndrome de Lúcifer? O topo. O que o diabo quer? O topo. Ele quer estar no mais alto monte. Ele quer ser adorado. Ele quer ter o status de Deus. Quem entra dentro dessa febre, dentro dessa síndrome de Satanás, não serve mais a Deus, mas serve a si mesmo. É o culto a si mesmo, é a egolatria, é o egocentrismo. Tudo é sobre mim e tudo é para mim. E Satanás, ele sabe muito bem como manipular, oferecendo atalhos. Porque o que está sendo sugerido aqui para Jesus é: você não precisa ir para a cruz, você não precisa morrer por eles, você não precisa ser traído e ser negado, você não precisa da humilhação, você não precisa deixar que batam no seu rosto, que cuspam na sua cara, que coloquem você numa cadeia, que te julguem falsamente, com falsas testemunhas. Você não precisa do Getsêmani, ser espremido e ficar suando sangue. Você não precisa ficar 6 horas pendurado numa cruz, sofrendo, morrendo,
por uma humanidade que não está nem aí para você. Então, Jesus, eu quero te oferecer um atalho. Pegue esse elevador aqui, sobe comigo, e está tudo aqui. Você só tem que fazer uma coisa: me servir, me adorar. Você me adora e eu te dou tudo. Essa proposta o diabo faz para todos nós. Não fez só para Jesus, mas o diabo faz essa proposta todos os dias para você e para mim. Todos os dias ele oferece a mim e a você um atalho. Tem um jeito mais fácil. Não precisa ser sofrido. Você não precisa de renúncia. Você não precisa de tanta oração. Você não precisa de tanto joelho no chão. Você não precisa de tanto arrependimento e nem de tantas lágrimas. Talvez você esteja pedindo tanto tempo, tantas coisas a Deus, mas Deus não te responde. Mas eu posso te dar tudo o que você quiser. Eu vou te levar para o lugar mais alto. Porque o mundo jaz no maligno. A proposta de Satanás é uma proposta autêntica. Jesus disse: o mundo jaz no maligno, e Satanás é o príncipe deste mundo, então ele está dando o que ele tem. Mas Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então cuidado, cuidado inclusive com aquilo que você está ensinando aos seus filhos. Meu filho, você precisa estudar muito para ser alguém na vida, você tem que alcançar o lugar mais alto. Cuidado com isso. Seu filho e sua filha precisam viver a vocação que Deus deu a eles. E viver a vocação é chegar no lugar mais alto. E a vocação pode ser de pastor. A vocação pode ser de missionário. A vocação pode ser de evangelista. A vocação pode ser de mestre. Cuidado com os planos que vocês têm para os filhos e o que eu tenho para os meus filhos. Porque os nossos planos podem não ser os de Deus e a gente pode querer facilitar, inclusive, as coisas para os nossos, oferecendo a eles atalhos. Não faça isso. Deus não propõe atalho para ninguém nessa jornada de fé. Mas o diabo tentou. Agora veja o que está na mente de Satanás em Isaías 14:14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. De onde ele caiu, irmãos? De um lugar muito alto. Ele caiu do céu. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, isso aqui Deus está dizendo para ele. E o diabo dizia no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você entendeu o que está no coração dele? Deus está dizendo para nós hoje aqui, pode deixar o texto em tela. Deus está dizendo hoje para nós aqui, o que está no coração do diabo. Pode passar mais um. Pode passar. Aí, volta. Aí. Eu subirei. Eu me assentarei. Eu estarei acima. Eu serei exaltado. Cuidado. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem todo o pensamento que está na sua mente é seu. Alguns pensamentos que podem estar na sua mente, talvez não sejam seus. Pastor, como assim? Isso está na Bíblia que você está falando? Que existe pensamento que está na minha mente que pode não ser meu? Mas a cabeça é minha. Como é que um pensamento pode estar na minha mente e não ser meu? Então deixa eu te explicar. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam assim: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é alguns dos profetas, que o Senhor é Elias.
E Jesus diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse assim: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Você sabe quem eu sou, porque o meu Pai, o Espírito Santo, revelou a você que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. E eles continuaram conversando. E Jesus disse como ele deveria sofrer e que ele morreria por nós naquela cruz. Então Pedro disse a ele: não, Senhor, de forma alguma isso te acontecerá. E Jesus disse, olhando para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas do homem. Perceba que o primeiro pensamento que esteve na mente de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não era de Pedro, foi revelação do Espírito Santo na mente de Pedro. Aquele pensamento não era dele, mas o Espírito Santo colocou na mente dele que Jesus era o Cristo, e ele falou isso, e Jesus disse: isso é verdade, eu sou, mas não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Pedro continua falando e tenta impedir Cristo de ir para a cruz, e Cristo repreende a Satanás. Isso tudo você vai encontrar em Mateus 16, 16, daquele contexto. E repreende a Satanás. Olhando para Pedro, repreende a Satanás. Porque essa palavra que Cristo não iria para a cruz, que estava na mente de Pedro, foi o diabo que colocou. E finalmente, Pedro e Jesus estão conversando, e Pedro diz para Jesus: todos podem te trair, mas eu não. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus diz: Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Essa última foi Pedro mesmo. Ele achou que ele ia dar conta, e Jesus disse: não, você não vai dar. Você vai me negar 3 vezes. Mas você está dizendo para mim que está pronto, e eu estou dizendo para você que você não está. Primeiro pensamento na mente de Pedro foi do Espírito Santo. Segundo pensamento na mente de Pedro foi o diabo. Terceiro pensamento na mente de Pedro foi de Pedro. Isso quer dizer que nem todo pensamento pensado é meu. Existem pensamentos que podem estar na minha mente que o Espírito Santo pode colocar. Uma revelação, uma palavra de conhecimento. Isso pode vir do alto na vida de um homem. Porém, o diabo também pode plantar um pensamento na minha e na sua mente. E todas as vezes eu creio que a gente pensa que é alguma coisa, todas as vezes que a gente pensa que nós merecemos um lugar mais alto, todas as vezes que pensamos que nós merecemos uma posição de destaque ou algo a mais, precisamos vigiar na nossa mente que talvez esse pensamento não seja nosso, e nós podemos incorrer no erro de concordar com esse pensamento. Nunca concorde que você merece mais do que você já tem. Concorde sim que você precisa mais de Deus. Aí isso é de Deus. Mas não concorde com um pensamento que vale a pena chegar no mais alto monte, que vale o sacrifício para chegar lá. Porque eu vou chegar lá, porque eu vou chegar lá. Quantas vezes eu já ouvi isso? E a pessoa até chega, mas chega sozinha, chega sem filho, chega sem mulher, chega sem família, chegou, mas chegou sozinho, e chegou para morrer, e não consegue mais voltar. Porque foi, só que tem um ponto que é sem retorno. Olha para trás e fala: o que eu deixei para trás? Pois é, meu amigo, mas agora, o que você perdeu, você não consegue mais buscar. Esse foi o erro de Saul. Saul cometeu um erro gravíssimo. Chegou uma hora na vida dele que ele ergueu um monumento para ele mesmo. Esse foi o ponto sem retorno na vida de Saul. Ele ergueu um monumento para ele mesmo. Isso é egolatria, isso é egocentrismo. E daquele ponto em diante, Saul se perdeu, não conseguiu mais voltar, e cometeu no final da sua vida o suicídio. Ele se matou, ele tirou a própria vida, porque ele foi para um lugar que ele não conseguiu mais sair. Quantas famílias, quantas histórias estão acabando por causa da avareza, do egoísmo, do egocentrismo. Continuando, irmãos,
O sucesso é um campo minado com soberba, independência, estrelismo, autoritarismo, impaciência e, principalmente, vanglória. Muitos chegam ao lugar de sucesso, porém já não sabem ou não conseguem fazer o caminho de volta. Segundo ponto que eu quero trabalhar nessa mensagem é que quem está com essa febre de querer chegar no topo é porque quer fama. E se tem algo que Deus não aprova, é quando nós queremos fazer o nosso nome famoso. Veja Gênesis 11, versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados sobre a terra. Isso é Gênesis 11, versículo 4. No contexto desse texto, os homens estão construindo uma torre, a Torre de Babel, lembra disso? Essa Torre de Babel, os homens construíram com um propósito: fazer o seu nome famoso. E nós vamos construir uma torre que chegue até os céus. Quem você acha que colocou esse pensamento no coração daqueles homens? Uma torre para chegar nos céus. E com que propósito essa torre? Ser famoso. E o que mais? Não ser espalhado. Só que Deus disse: multiplique-se e espalhem-se sobre a face da terra. E os homens fizeram uma cidade e uma torre para desobedecer a Deus, não se espalhar e ainda fazer o seu próprio nome famoso em vez de glorificar a Deus. De onde veio isso? De Deus? É claro que não. Porque quer fama. Só que nem eu e nem você sabemos os nomes desses homens que quiseram ser famosos. Eu sei que o projeto foi desfeito pelo próprio Deus, mas eu sei de um homem que Deus decidiu fazer ele famoso, e nós sabemos o nome dele até hoje. Veja o que diz o texto em Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei, e tornarei famoso o teu nome. Quando nós não buscamos a nossa fama, quando nós não buscamos a nossa glória, quando nós, ao invés de construirmos torres, fazemos como Abraão, que todo lugar que parava construía um altar. Se fizermos isso, agradaremos a Deus. E se Deus quiser, Ele faz um homem famoso de uma forma tal que o nome desse homem é lembrado de geração em geração até que ele volte. E eu tenho para mim que o nome de Abraão é um dos nomes mais conhecidos no mundo, talvez mais do que o nome de Jesus, porque entre os muçulmanos, Abraão é pai. E Jesus não tem na Torá, mas Abraão está lá. Porque quando Deus diz: eu farei o teu nome famoso, Deus é Deus. Não busque sua fama, não construa torres, construa um altar, adore a Deus e dê a Deus o direito de dirigir sua vida. E se Deus diz: sai desse lugar e vai para aquele lugar, obedece a Deus, porque Deus tem planos para a sua vida que são melhores que os teus. Não permita que a tua vontade, e não podemos permitir que a nossa vontade nos leve para lugares que Deus nunca quis. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Essa febre está matando muita gente. Em terceiro lugar, essa febre gera muita confusão. Gênesis 11, 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Você já viu gente assim? Família assim?
Pastor, lá em casa a gente não se entende mais. Eu falo com a minha mulher, ela não me entende. Eu falo com o meu marido, ele não me entende. Eu falo com os meus filhos, parece que eu estou falando grego. Lá no meu trabalho, eu não sou compreendido. Aonde eu estou, as coisas não acontecem. É uma confusão. Parece que eu estou falando outra língua. Não sei se você já ouviu essa expressão. Parece que eu estou falando grego. Você não está me entendendo. É uma confusão que se instala. Porque existe uma motivação por trás das nossas atitudes que podem estar contra o propósito de Deus. Então Deus veio e amaldiçoou a construção daquela torre. Trouxe uma confusão de línguas e espalhou aquela gente. E essa confusão de línguas permaneceu sobre a terra até Atos capítulo 2. Veja Atos capítulo 2. Chegando, 2, de 1 a 12. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são todos esses homens galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Ora, o que significa isso? Significa que quando o Espírito Santo vem, a confusão de línguas acaba. Quando o Espírito Santo vem sobre uma vida, sobre uma casa, sobre uma família, sobre uma pessoa que decide servir a Jesus, ele acaba com a confusão e ele estabelece uma unidade e ele estabelece um propósito. Aqueles homens falaram e as pessoas de todas as línguas entenderam o que eles estavam falando. Se nós não nos entendermos, não haverá unidade. Se não houver unidade, nossa casa será destruída. O que adianta, irmãos, alcançarmos o sucesso, mas a nossa família ser dispersa, um para cada lado? Do que adianta termos as coisas e perdermos as pessoas? Do que adianta termos fama? Eu acredito, irmãos, com convicção, que a fama é a recompensa que o diabo dá para que você não viva os sonhos de Deus. Eu rejeito a fama. Eu prefiro Deus. Eu prefiro o anonimato com Deus do que a fama sem Deus. Eu prefiro o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Eu prefiro ficar na base e não ir para o topo, mas ter a minha família comigo. Eu prefiro falar e as pessoas me entenderem, e eles falarem e eu também entender. Eu prefiro ter o Espírito Santo e saber discernir o bem e o mal do que não ter o Senhor e andar por caminhos de morte. Eu não quero o cume, eu não desejo o topo, eu rejeito a fama, eu quero viver os sonhos de Deus. Eu não quero atalhos.
Eu quero o processo de Deus para a minha vida. Porque Ele é Pai e porque Ele é bom. Porque Ele me ama. O que é que você prefere? O que é que você tem buscado? Onde você tem gasto energia e tempo? Onde você tem gasto recursos? Talvez isso mostre onde está o seu coração. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos uma vida dependente dEle. Sem atalhos, sem ouvidos para o diabo. Rejeitar a tentação e viver o propósito. Quem gosta de topo, quem gosta de fama, quem gosta de lugares altos, está muito claro para nós que é Lúcifer. Está na Bíblia. E está na Bíblia que ele tenta fazer a gente querer isso. Mas também está na Bíblia que Jesus disse que o maior homem nascido de mulher é João Batista. E João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Está vendo como não é tão simples? Mas é possível. Então vale a pena a gente talvez reunir a família de novo e começar a orar assim: Senhor, queremos que a nossa casa viva os teus sonhos e os nossos vivam a vocação que o Senhor deu. A gente não quer o que dá dinheiro, a gente quer o que cumpre propósito, a gente quer o que te glorifica. Porque ninguém desses que chegaram ao topo glorificaram a Deus. Nenhum deles. Mas às vezes, na simplicidade da nossa vida, com menos, a gente glorifica a Deus muito mais. Por isso Jesus disse: deixai de vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. O problema, irmãos, é que a gente cresce e começa a querer coisas que Deus nunca quis que a gente quisesse. Jesus não morreu para que a gente tivesse fama ou riqueza ou essas coisas que o diabo oferece. Jesus morreu para que a gente estivesse com Ele. Só isso. Porque quando morrermos, estaremos com Ele. Então precisamos começar isso agora. Amém? Vamos ficar em pé. E eu quero pedir hoje que você faça uma oração ao Senhor, pedindo: Senhor, me dá discernimento para eu entender o que está na minha mente. Porque se o próprio Pedro, que era Pedro, ouviu de Jesus: para trás de mim, Satanás, o que é que Jesus diria para nós diante de algumas coisas que temos pensado e falado e feito? Nós não somos melhores que Pedro, mas Pedro pediu perdão, se arrependeu e Jesus o restaurou. E nós podemos ir pelo mesmo caminho hoje, pedir perdão, se arrepender e dizer: ah, Senhor, quantas vezes eu te pedi coisas que não tem nada a ver. Agora eu quero começar a te pedir coisas diferentes. Quero pedir que só o Senhor esteja comigo, mais nada. Porque a tua presença me basta e a tua companhia já é mais que suficiente. Amém? E ore também pela vocação dos seus filhos, para que ninguém consiga conduzi-los a um caminho diferente daquilo que Deus sonhou. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nessa noite diante de Ti. E nós sabemos, Senhor,
da tentação que o Senhor sofreu lá naquele deserto, daquela proposta que talvez, Senhor, muito possivelmente, todos nós aqui teríamos aceito. Todos os reinos, todo o conforto, toda a riqueza, toda a fama, todo o status, se nos fosse oferecido, será, Senhor, que conseguiríamos dizer não? Por isso, nessa noite, nos humilhamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a livrar-nos de pensamentos de ter, possuir, de ir para lugares cada vez mais altos, esquecendo que não temos forças depois para voltar e que podemos perder no caminho pessoas, coisas que o dinheiro não pode comprar. Podemos perder o cônjuge, filhos, amigos. Podemos perder a alegria de viver, podemos perder a paz, podemos perder a esperança, porque desejamos para nós algo que o Senhor nunca quis. Livra-nos, Senhor, dos atalhos dessa vida e perdoa-nos todas as vezes que nos dirigimos a Ti e propomos ao Senhor que fizesse por nós coisas que iriam nos destruir. Obrigado por todas as orações que o Senhor não respondeu. Obrigado por não responder nossas orações egoístas, egocentristas e interesseiras. Espírito Santo, ensina-nos a orar como convém e dá-nos o mesmo espírito de João Batista, que soube diminuir para que o Senhor pudesse aparecer. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça mais e mais em nós, e que a gente diminua tanto que as pessoas consigam ver somente Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança para um mundo perdido. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém.